Olá, está no ar mais uma edição do Poa em Debate. Hoje no programa a gente dá seguimento à série sobre direitos humanos e hoje a gente vai falar sobre as mulheres pretas. No mês que marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, 25 de julho, a gente quer saber como é ser uma mulher preta aqui na capital gaúcha, no Rio Grande do Sul. O que avançou? O que pode melhorar? Conforme dados municipais, Porto Alegre tem 20,2% da população autodeclarada negra. Em 2021 nasceram mais de 14 mil crianças residentes aqui na capital, destas 30,6% filhas de mães negras. Número expressivo, que a gente também quer poder com as nossas convidadas debater e ampliar esse assunto também, porque a gente está falando sobre o futuro aí das crianças, mulheres pretas que fazem parte aqui da nossa capital gaúcha. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente apresenta as nossas convidadas, começando com a Fabiane Lara dos Santos, que é consultora da área de trabalho doméstico remunerado da ONG Temes. Junto a ela também a Adriana Santos, que é coordenadora de Direitos e também Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura aqui de Porto Alegre. E junto a nós, a Maísa Lemos, que é a griot do projeto Afroativos lá da Lomba do Pinheiro. Prazer, gurias, estar com vocês aqui com a gente. Obrigado. A gente está com várias gerações aqui hoje, né? Sim, coisa boa, né? Coisa boa pra gente aprender, a gente ouvir vocês. Então eu queria começar com você, né, Maísa, te ouvindo um pouquinho, entendendo a importância que esse projeto lá na Lomba tem de ajudar as mulheres, essas meninas aí que estão crescendo. Como é que tá o projeto de vocês lá? Bem-vinda. Bem-vindo, obrigada. Olha, eu sou obrigada a começar pelo começo, para te poder entender onde é que a caminhada Por até favor. onde a gente chegou. O projeto começou com os próprios alunos. Havia uma menina que sofria bullying com relação ao cabelo. E aí os alunos, né, escola, sabe como é que é? Já querem resolver lá do lado de fora da escola, né, na hora da saída. Mas a professora Larissa falou, não, gente, vamos achar um meio. A gente tem que fazer alguma coisa, mas vamos achar um meio de fazer pacificamente. Aí resolveram tirar fotos de todo mundo que fosse negro e tivesse cabelo ruim. E começaram a fotografar colegas, professores, os funcionários, mães que chegassem na escola. E aí tinham bastante material e não sabiam o que fazer com aquilo. E a professora Larissa falou, vamos fazer um mural. E as crianças, prof, pelo amor de Deus, era da tecnologia, a gente vai fazer né, um blog, qualquer coisa assim. E foi. E aí criaram o tema Solte Cabelo, Prenda o Preconceito. E aquilo passou da escola para as famílias e, sabe, ganhou o mundo realmente. Ultrapassou os muros mesmo. Ganhou o mundo realmente. E minha neta fazia parte do Afroativos, né? Eu não conhecia ainda. E ela vinha sempre contando, vó, porque isso, porque aquilo. E eu pensava, eu sempre fui muito questionadora. Se tivesse esse tipo de coisa no meu tempo, eu voava. E ela falou, aí ela também ia lá na Larissa e falava, tu tem que conhecer minha avó. Minha avó é escritora, minha avó escreve poesia, minha avó já participou de projetos na escola. Quando eu era criança, quando a minha neta tinha 1 ano, eu lancei meu primeiro livro de poesias na escola, na chantilly. Porque eu levava eles, buscava eles, então fui ficando na escola, porque às vezes um sai às 3, o outro sai às 5, a mãe não tem como ir embora e voltar. Aí eu ia ficando na escola. E aí comecei a me inteirar do que tinha lá. Fiz uma oficina, me descobri poeta. Para mim, eu só escrevia para me desabafar, para, sabe, coisas minhas mesmo, eu não sabia que tinha algum outro tipo de valor. E assim o projeto se expandiu muito, sabe? E dali eu fui entrando em outras vertentes. Aí a Larissa, dona Maísa, vamos fazer um curso de adinkras, né? Eu gosto muito. Vamos para Restinga fazer um curso de adinkras. Ela ia dar o curso lá e eu fui para fazer. Tudo que tiver, é de graça, eu vou. O que é adinkras? Adinkras são esses símbolos que tu vê, esses desenhos que tu vê em grades de portões, janelas. Tem designer de joia. Hoje em dia, os símbolos adinkras são usados em estampas de roupa, em muita coisa. Com herança africana, né? Só que na África, eles não eram para isso. Não foram criados para isso. O ancestral criava o desenho, o nome e uma mensagem. E eles eram estampados à mão, em todo o tecido que a família fosse usar. E eles se reconheciam na rua pelas estampas a que clãs pertenciam, né? Olha. E quando vieram
da forma que vieram para o Brasil, o branco descobriu que eles tinham este talento em ferro, né? Trabalhar no ferro. E aí nós perdemos a religiosidade desse símbolo, a cultura, a ancestralidade, e a gente tenta resgatar no nosso coletivo Afroaia de artesanato, né? A gente faz as camisetas, canecas, os chaveiros, tudo com símbolo adínteras, para ir resgatando. É um trabalho de formiguinha, porque Sim. né, tu tem que ir contando de pessoa a pessoa, mas se eu contar para ti, tu comprar um produto com aquele, tu vai ter um outro valor. Exato. E tu vai passar para outra pessoa e vai passando, e assim as pessoas vão começar a prestar atenção, né, nesses símbolos tão populares em portões de E até ferro. inspirando também outras pessoas a poder entender que existe e se querer apropriar e querer fazer e querer também. saber o que significa cada desenho, né? Dona Maísa, até ia perguntar pra Adriana isso, assim, né? Porque olha que projeto bacana que surge dentro de uma escola, sim. né? Olha a importância que a escola tem também nessa formação, para além do ensino básico ali, né? Formação de sujeitos, né? De empoderamento, de respeito e igualdade também. Bem-vinda. Obrigada, Felipe, pelo convite. Dona Maísa, né, uma guerreira lá do Afrativos e da comunidade da Lomba do Pinheiro, da Escola Saint-Hilaire, né, e a gente vem fazendo essa discussão antes, e quando ela vai falando eu vou me lembrando, né, ali, porque antes de ser hoje que eu sou a coordenadora de igualdade racial do município, eu fui assessora de ERER da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre por 15 anos. Então, eu vi nascer muitas dessas ações que tiveram como pano de fundo, né, a gente trabalhar a educação das relações étnico-raciais no interior da escola, né, de fazer com que justamente o objetivo fosse esse, a valorização das pessoas negras como um todo, mas principalmente porque desde sempre a nossa história conta a fortaleza de nós mulheres em seguir, né, lutando diante das diversas questões que nos atravessaram ao longo da história, né, de ver nossos filhos sendo, né, ali maltratados em função do período escravocrata e posterior a este a continuidade da discriminação que fazem com que meninas negras não se valorizem, não se gostem e que meninos negros fiquem à mercê do medo de sair em sociedade em função das questões de racismo que muitas vezes o sistema judiciário e a polícia jogam sobre eles, né? Então, as mães negras sempre foram essa fortaleza de poder garantir essa potência que os nossos filhos têm, né? E trabalhando nessas pautas a partir do serviço público, eu sempre busquei essa responsabilidade para mim enquanto mulher negra, enquanto professora que sou, e esse compromisso de ser uma formadora de opinião, de ser uma pessoa que possa estar trazendo para a discussão, né, as pessoas. E ver um projeto, por exemplo, como o do Afrativos e outros projetos que tem na rede, a gente chama os coletivos, né, da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, é um momento de muita satisfação de ver que extravasaram para além do espaço físico da escola, que estão dialogando, estão trazendo diferença para as famílias, né, podendo mexer com essas questões de autoestima. Bom, a história do Afrativos é linda e a gente teria outras tantas de falar de meninas e meninos negros das comunidades de sucesso que a partir da escola conseguiram reverter uma situação de desigualdade, de desmerecimento de si próprio, de ter uma discussão de autovalorização que é fundamental. E o mais interessante é que sem combinar, né, mas cada escola buscou trazer um eixo da discussão. O Afrativos, junto com a escola, está trazendo essa coisa do cabelo, que é fundamental. O cabelo da gente é o que a gente quiser, e pelos motivos que a gente precisar, né? Se é liso, se é crespo, se é enrolado, não é um cabelo ruim. A gente sempre brincava, é um cabelo inteligente, né? Em função de toda a questão de que os países muito quentes, o cabelo enrolado ele facilitava a penetração do ar, não deixando a raiz do cabelo estragar, enfim, uma questão científica, inclusive, né? E a gente poder contar isso para as crianças e poder fazer com que elas entendam que, ok, isso é bonito, é bom, é legal, e extravasar para as famílias, e que, embora comece pelos motivos errados, como a questão de uma discriminação interna, acho que o retorno e
E mesmo que a gente diz a reciprocidade, a sanção por reciprocidade que a gente estabelece neste momento de trabalhar essa questão, eu acho que é fundamental, assim, né? Porque o racismo, ele, na minha concepção particular, né, apesar de toda a questão estrutural que o alimenta, ele também passa por uma questão de ignorância, de desinformação, né? Então, qual que é o nosso papel enquanto educador? Trazer isso para dentro das escolas. Essa questão da DINCRA que a senhora traz é uma desinformação, algo que a gente nunca parou, nunca prestou atenção, nunca olhou. E aí a gente precisa informar isso para nossas crianças, elas precisam trazer isso como potência, né? Então, são N questões. Eu tenho me preocupado bastante com essa questão. Já há 20 anos eu trabalho com essa temática, né? Eu brincava na época, assim, eu sou negra, mas eu não nasci com a consciência negra, né? Claro que tem toda uma questão familiar. Felizmente eu nasci dentro de uma família que sempre me deu esse estofo de autoestima, de empoderamento. Eu digo, o meu nariz é alto não por arrogância, mas por autoestima elevada, né? Eu não fico com a cabeça baixa sobre, né, de subalternidade, não, eu me empodero, independente do espaço e do local e das ações que eu tiver que fazer, eu vou fazer com a mesma alteridade e potência que eu faria, porque o que é isso? É uma autoestima interna que a minha mãe, minha avó, enfim, é geração, né? É geracional isso, sempre nos deu. Te ajudou. Eu até queria aproveitar essa tua fala também para passar para a Fabiane, porque a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, né? Essas dificuldades que há também, esse caminhar ao longo para essa mulher preta entender. E me chamou a atenção o que a dona Maísa trouxe, se tivesse na minha época o Afroativos, eu voava. Hoje, com a Temis, né, com esse trabalho de promotoras legais, a gente pode dizer muitas mulheres estão conseguindo voar também. Como é para ti poder acompanhar isso? Bem-vinda. Obrigada, querido. Obrigada, gurias, por vocês estarem aqui. É um trabalho, para além do empoderamento dessa mulher, né, dentro do contexto de lidar dentro do seu território, a possibilidade de conhecer os seus direitos, né? Eu acho que, como eu havia te falado, a gente não busca o direito que a gente não sabe que tem. Então, a informação, o direito à informação e acessar os teus direitos faz com que tu seja um sujeito de direito ativo, não passivo. E isso faz toda a diferença, principalmente para nós mulheres negras. Porque nós somos as mulheres negras que menos acessamos os serviços. Somos as mulheres negras que estamos mais dispostas a ajudar as outras mulheres a estar nessa pirâmide social, né, no qual isso é representado no trabalho doméstico, em que 99% do trabalho doméstico é feito por mulheres e mais de 65% são mulheres negras. Isso quer dizer que essas mulheres negras estão nesse cuidado, né, nesse cuidado da empregadora, da comunidade, dos filhos, do filho da empregadora, mas ela em si, não. Então, essa mulher sujeita de direito, essa mulher negra que, para além de toda a sobrevivência diária, ela ter o acesso, ela faz que nem a dona Maíra. Se fosse no meu tempo, eu voava. A gente voa. A maior parte das mulheres negras, e aí eu me coloco como sendo uma pessoa que teve essa oportunidade de ser formada pela Temis como uma promotora legal popular, de poder atuar na minha comunidade, de poder conhecer outras realidades. Então, faz com que a gente consiga romper espaços que normalmente a gente não vê mulheres negras presentes, né? Então, essa construção, a gente precisa pensar fora da caixa, né? Eu estava pensando, né? É tudo muito pessoalizado. Eu gosto daquela coisa mais quando a gente quer quebrar a estrutura institucional, né? Desse racismo estrutural, passa também da gente tomar algumas questões como padrão, não como exceção. Então, esse exemplo da escola deveria ser replicado em todas as escolas de Porto Alegre. Deveria ser padrão, não uma exceção. E eu posso te interromper um pouquinho? Claro, porque deve. Isso tudo não é só uma luta racial, ela se tornou uma luta
familiar. Perfeito. Porque o Afrativos hoje, ele é uma família. Tem os pequenininhos do pré, até eu, que sou a mais velha, 67 anos, e eles, ao me verem, por exemplo, quando eu vou no Afrativos, eu vou na escola fazer alguma coisa, eu dou a ideia para outras, eu também Exemplo, posso. né? Dona Maísa está lá, por que eu não posso? Né? Exatamente. Então aí vem a tia, vem a mãe, vem a avó, então vai trazendo todas as gerações. Então muda dentro da escola, muda dentro das famílias, sabe? Engloba uma mudança geral na cabeça de todo mundo, porque a minha neta chegou e transformou a minha mente lá em casa. E assim vai, né? E assim vai. Contaminando positivamente, né? Já diria ela entendendo o seu papel estrutural para que se possa manter um projeto como esse. Sendo a senhora a percussora de muitas lutas. Então, assim, é interessante também analisar por essa perspectiva, né? De que, como nós mulheres negras sempre sobrevivemos e sempre tivemos que sobreviver, né? Isso faz com que as nossas filhas, nossos filhos têm um olhar também diferente. A gente quebrar aquele estigma de foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó. Não, Cortar exato. o elo e não deixar as nossas filhas e netas serem a próxima geração peça a cair daquele, sabe, do efeito dominó. Eu acho que esse é o ponto principal. Esse é o ponto né? principal. Ouvir vocês falarem assim me remete para essa questão do compromisso que a gente tem enquanto servidora pública, enquanto profissional da educação, enfim, de poder estar trazendo essas questões para as crianças, porque no caso do Afrativos foi através de uma neta, né, que era aluna de uma escola e que a senhora se envolve e que envolve outras pessoas e que vai sendo esse exemplo, esse modelo a ser seguido, justamente criando esses padrões na contra-ordem do padrão historicamente estabelecido. E, ao mesmo tempo, também está trazendo essa questão da informação. Né? Não deixa de ser um processo educativo. E você, na Temis, é essa educadora que replica para outras mulheres. Eu acho que é isso que a gente precisa também olhar, né? O nosso papel educativo e de formadora de exemplo nessas questões. Né? Eu por algum tempo, eu fiquei pensando assim... não, mas isso é uma coisa muito pessoal minha, vou fazer minhas coisas, vou cuidar de mim, vou cuidar dos meus. Mas eu digo, mas peraí, cadê meu compromisso social? Não é possível a gente ver outro lá embaixo exatamente. e tu não tem como. Tu tem que trazer junto, senão tu não vai. É um compromisso social de a gente poder estar empoderando outras mulheres e de se colocar como exemplo. É um compromisso, porque essa questão que nem você trouxe, né, de ver esse quadro. Minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó também. Então, quer dizer, eu venho na quebra desse eixo, mas não porque a Adriana é super poderosa, não, porque elas fizeram, mesmo a partir do seu lugar, a diferença e não desmerecer o papel dessa mulher empregada doméstica, mas justamente ressignificar e mostrar o que ela significa. Não só para, como eu disse, é preocupar em cuidar dos filhos dos outros, da família dos outros, mas olhar para a sua família, reverter e construir coisas para a sua família. Então, eu percebo que foi um pouco disso, assim, muito que a minha mãe fez, assim, conosco, né? De mostrar o nosso potencial, de insistir que a gente construa caminhos que, não que ela achasse que o dela fosse pior ou melhor, mas caminhos diferentes, né? E que a gente pudesse estar... E com mais oportunidades e sendo né? também, a partir do nosso lugar, independente de que lugar que fosse, mas consciente que a gente estava fazendo pelos motivos certos. E mesmo que a gente quisesse continuar sendo empregadas domésticas, que nem ela foi, que nem minha avó foi, mas pelos motivos certos. Não porque uma tendência social ou porque um racismo estrutural nos obrigasse àquela condição. Estava destinada a isso. Porque estava destinada a isso, Eu acho que é exatamente. mostrar outras possibilidades realmente, sim, que existem, isso. essa liberdade e autonomia. A conversa está muito boa, eu não queria atrapalhar vocês, mas a gente vai fazer um intervalo, porque no próximo bloco a gente tem mais uma convidada a fazer parte dessa conversa. Até já.